Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 13 de janeiro de 2020, gente. 2020. Eu estou tão feliz porque nós estamos bem próximos de 2050. E diz o nome... Só quem já fez 50, agora é um pulo. Eu vou estar com 80 anos. Isso quer dizer que o nosso Emmanuel diz que no 2050 o bem vai prevalecer. Nós vamos já ver, o bem já vai ser algo muito natural. Então eu estou feliz porque essa turminha que está nascendo já é uma turma que tem uma predisposição enorme para ser bom. Os capetinhas estão indo embora. Os capetinhas somos nós. Estão indo embora. Então essa terra vai realmente tomar prumo agora. Chega de guerras. E aí eu penso, os momentos são chegados. Realmente os momentos são chegados. Então 2050 está aí. Vou estar com 80 e um pouquinho, se ainda estiver encarnada. Se não, vou estar torcendo no mundo espiritual. E se a gente tiver a oportunidade de voltar à Terra, já vamos voltar com ela bem melhor. O Irã bombardeou um avião e foram quase 200 pessoas mortas. Mais uma desencarnação coletiva e o processo realmente de provação, né? Então essa é a condição do nosso planeta. Tá ruim? Tá, mas já tivemos bem pior. E é isso. Vão indo e novos estão chegando. É igual um jarro de água podre. A misericórdia divina não faz assim, ela não joga e põe nova. Ela vai acrescentando a nova até acabar com a envelhecida. Vamos lá então? Hoje, 13 de janeiro de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de outubro de 1859, da Revista Espírita, e hoje nós vamos estudar a Senhora E. de Girardin, médium. O texto será lido pela nossa querida irmã Carla e o nosso amigo Alano, e todos nós estaremos aqui comentando. Que Jesus e os nossos amigos espirituais possam nos conduzir. Bora lá? Extraímos o artigo seguinte da Crônica do Paris Jornal, número 44. Não há necessidade de comentário. Ele mostra que, se todos os partidários do Espiritismo são loucos, como o dizem pouco delicadamente aqueles que se arrogam sem cerimônia o privilégio do bom senso, podemos consolar-nos e até mesmo sentir-nos honrados de ir para os hospícios em companhia de inteligências da têmpera da Senhora de Girardin e de outros tantos. Então vamos só entender que a Carla leu, né, Carla? Então o nosso querido Kardec diz que ele extraiu um artigo, né, a crônica do jornal, esse jornal número 44. Ele diz que essa própria crônica não tem necessidade de comentar, ou seja, Kardec não vai comentar. E essa crônica mostra que se todos os partidários do Espiritismo são loucos, porque era chamado, né, os espíritas na época de loucos, né? Até hoje, né, tem algumas pessoas que acham que nós somos loucos, né? Na época mais ainda. Como dizem pouco delicadamente aqueles que se arrogam sem cerimônia o privilégio do bom senso, porque se eu chamo a Carla de louca, eu estou me rotulando de bom senso, né? De uma pessoa lúcida. Aí o Kardec ele fala assim de uma forma irônica mesmo. É um irônico inteligente, né? Podemos consolar-nos e até mesmo sentir-nos honrados de ir para os hospícios, em companhia de inteligência, né, do estilo da Senhora de Girardin e de tantos outros. Se nós somos loucos, eu sou um louco muito feliz, porque olha o que tem de gente lúcida, intelectual, inteligente. Vamos lá. Vamos entrar agora no artigo, né, na crônica.
Outro dia, eu vos prometi a história da senhora de Girardin e de um célebre médico. Contá-la-ei hoje, porque obtive a permissão. É uma história bastante curiosa. Ficaremos ainda no sobrenatural. Dele nos ocupamos mais do que nunca. Nós, que por dever de ofício, tomamos o pulso de Paris e o achamos ligeiramente febril. Decididamente, para a natureza humana, há uma certa necessidade de saber o futuro e penetrar os mistérios da natureza. Quando se vê inteligências como a de Delphine Gay entregar-se a estas práticas que consideramos pueris, não lhes podemos recusar uma certa importância, sobretudo quando apoiadas em testemunhos irrecusáveis, tais como este de que vos falo e que ireis conhecer. Refiro-me ao testemunho e não ao médico. Entendei bem. A senhora de Girardin tinha uma pequena prancheta e um lápis. Consultava-os incessantemente. Obtinha, assim, conversações com muitas celebridades da história, sem contar com o diabo, que nelas também se imiscuía. A mulher falava com todo mundo, até com o cramunhão ela falava. Vocês estão entendendo, gente? A prancheta, porque nós sabíamos que na época de Kardec tinha muitos fenômenos de efeitos físicos, né? Então se colocava a mão na pranchetinha, a canetinha na cesta, né? As próprias pancadas, então a canetinha lá e fazia todo o movimento. E ela, qualquer situação, ela consultava as pranchetas. Uma noite, ele mesmo veio revelar-se a uma importante personagem que não teve medo, pois sua atribuição é a de expulsá-lo. A grande Delphine nada fazia sem consultar a prancheta. Pedia-lhe conselhos literários que esta jamais recusava. Era até mesmo para a ilustre poetisa de uma severidade magistral. Assim, repetia-lhe incessantemente que não escrevesse mais tragédias, sem a menor consideração pelos versos maravilhosos que compõem a sua peça Judite e Cleópatra. Quem é que vai assistir à representação de uma tragédia? Os fanáticos da poesia dramática, que buscam eles numa tragédia. Os belos versos que os comovem e sensibilizam, e Judite e Cleópatra fervilham desses pensamentos de mulher, expressos por uma mulher de espírito e de um coração eminentes, cujo talento ninguém contesta. Enfim, a prancheta não queria mais a tragédia, obstinava-se na prosa e na comédia, colaborava nos desenlaces e corrigia a prolixidade. A prancheta é ótimo, né? Não somente Delphine lhe confiava seus trabalhos literários, como ainda lhe contava seus sofrimentos e pedia conselhos para a saúde. Infelizmente, esses conselhos, ditados pela imaginação da doente ou pelo demônio, contribuíram para afastá-la de nós. Ela tomava remédios incríveis, torradas com pimenta, pimentões e todas as extravagâncias prejudiciais a uma natureza inflamável como a sua. Disso foram encontradas provas após a sua morte, das quais os seus amigos e admiradores jamais se consolarão. Que a Delphine Gay se casou com Emília de Girardin. Daí ela é a senhora Emília de Girardin, mas ela nasceu Delphine Gay. A médium que fala aqui, a senhora Emília de Girardin. Não somente Delphine. Ah, entendi, quando usou o nome Delphine. Isso, Entendi. Ok. Não somente Delphine lhe confiava seus trabalhos literários, como ainda lhe contava seus sofrimentos e pedia conselhos. A nossa Carla está falando aqui em relação, porque logo no início está senhora de Girardin, e aqui pelo meio ele coloca Delphine, porque é o nome dela. De Girardin é porque ela se casou, né? Isso.
Não somente Delfine lhe confiava seus trabalhos literários, como ainda lhe contava seu sofrimento e pedia conselhos para a saúde. Gente, essa história de você ter um espírito guru, 24 horas à tua disposição, desconfia. Quando nós vamos estudar um pouco só, a obras póstumas e demais obras espíritas, mas em obras póstumas, que eram as anotações guardadas por Allan Kardec, o Espírito de Verdade fala que ele estaria com Kardec uma vez por mês, 1/4 de hora, 15 minutos. Será que ele é ocupado? Então, para um espírito estar à minha disposição, trata-se de um espírito da mesma qualidade que eu. Conceição é um anjo da guarda, ele não fica... Gente, não pensa você que o anjo da guarda, ele fica de sombra. Tu imagina um anjo... Primeiro que um anjo da guarda é um espírito mais evoluído que eu. Fica me acompanhando. Quanto mais evoluído o espírito encarnado, mais evoluído tem que ser o seu guia espiritual, ou igual ou melhor, não abaixo, entendeu? Então você para pensar, é só a gente pensar, usar o bom senso. Você consegue imaginar um espírito já lúcido, o dia todinho assim do teu lado? Vergonha. De braço cruzado? Assim, olhando, e aí? Tá. Aí passa, e aí, como é que tá aí a Conceição? Ah, tá bem, hoje ela tá assim, tá beleza. Fiquei reparando ela, tá bom. Não é assim que funciona. O nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda, ele está atuando, mas ligado com. No momento de perigo, está lá, gente, no Evangelho, é só a gente ler, está lá em O Livro dos Espíritos também. No momento do perigo, ele vem e nos auxilia. E o perigo não é o perigo do acidente, é o perigo da gente cair, moralmente. E aí ele vem e tenta, inspira, leva alguém para falar para a gente, dizer não faça, não faça, não faça. A gente quer que Deus se materialize, não é nem Jesus, a gente quer que Deus se materialize, nosso Pai, e diga, Conceição, chega. Não vai, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Não vai fazer isso. Então a nossa querida Delfine, olha o que ela fazia. Ela contava o sofrimento e pedia conselho para a saúde. Infelizmente, esses conselhos ditados pela imaginação da doente, olha só como que, ditada pela imaginação da doente ou pelo demônio, contribuíram para afastá-la de nós. Ela tomava remédios incríveis, torrada com pimenta. Pimenta já é um trem complicado, né? Pimentões e todas as extravagâncias prejudiciais a uma natureza inflamável como a sua. Ele já tinha um problema digestivo, coitada, no digestório dela. E ainda me tacava pimenta para dentro. Disso foram encontradas provas após a sua morte. Vamos lá. Todo mundo conhece Chacerroa, arrebatado também na flor da idade. Tem nota explicativa. Théodore Chassériau era um pintor francês. Fez de memória um soberbo retrato da bela defunta. Fizeram dele uma gravura, que hoje está por toda parte. Ele levou o retrato ao doutor em questão e lhe perguntou se estava contente. Esse último fez alguns ligeiros reparos. O pintor já ia concordar com essas modificações, quando os dois tiveram a ideia de se dirigir ao próprio modelo. Colocaram as mãos sobre a prancheta e a senhora de Girardin se manifestou quase que imediatamente. Pode-se imaginar qual teria sido a sua emoção. Interrogada sobre o retrato, disse que não estava perfeito, mas que não o deviam retocar, pois corriam o risco de danificá-lo, sendo a semelhança muito difícil de captar quando não se tem outro guia a não ser a memória. Fizeram-lhe outras perguntas,
A algumas recusou-se a responder, embora atendesse a outras. Perguntaram o lugar onde ela estava. Não quero dizê-lo, Retrucou. retrucou. E apesar de todos os pedidos, nada puderam obter a esse respeito. Sois feliz? Não. Por quê? Porque não posso mais ser útil àqueles a quem amo. Permaneceu muda obstinadamente, enquanto lhe falaram de outra vida, e não prestou nenhuma informação. Não disse sequer se assim agia por lhe ser proibido ou por vontade própria. Depois de uma longa conversa, foi-se embora. Lavrou-se a ata dessa sessão. As duas testemunhas ficaram tão impressionadas que não mais recomeçaram a experiência. O médico podia agora evocar aquele que o ajudara naquele dia e ter esses dois grandes espíritos na sua prancheta. Como tudo passa neste mundo, e de que ensinamentos nestes fatos estranhos, se os tomarmos do ponto de vista filosófico e religioso? Se explica, mas um comentário de Kardec é cair bem, né? Porque subentende que ela era médium, que ela se escravizou aos espíritos comunicantes. Ela era médium, a mediunidade ficou comprovada. Mas que ela começou a se tornar realmente, fazer todo e qualquer movimento apenas evocando os espíritos. E é uma das coisas que a gente aprende muito. Espíritos nobres vivem as lições de Jesus, vivem as leis de Deus. Então eles respeitam muito o livre-arbítrio. Eles não interferem. Por exemplo, um espírito nobre, ele chega e orienta. Se a Carla não quiser seguir, eles não insistem, só lamentam. Eles não insistem, eles advertem, mas não insistem. Já um espírito obsessor, ele fica. Porque o que é uma obsessão? É uma ação contínua e perversa sobre o outro. Isso é uma obsessão, que vai ter de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. É uma ação contínua. Dá para ir mais um pouquinho? Tá, né? Bora lá? Sim. As mesas volantes. Sob esse título, encontramos o artigo seguinte na Ilustração de 1853, precedido das indispensáveis anedotas, pelo que pedimos perdão aos nossos leitores. Anedota, é? Vamos lá. Ora, trata-se das mesas girantes. Eis as mesas volantes. E não é de hoje que o fenômeno se produz. Existe há muitos anos. Onde? Indagais. Palavra de honra que é um pouco longe. Na Sibéria, um jornal russo, Svernava Plechela, que significa abelha do norte, em seu número de 27 de abril último, contém a respeito um artigo do senhor Cherepanov, que viajou no país dos Kalmouks. Eis um trecho. Deve-se saber que os lamas, sacerdotes da religião budista, a qual aderem todos os mongóis e buretas russos, como os antigos sacerdotes do Antigo Egito, não comunicam os segredos que descobrem, mas, ao contrário, deles se servem para aumentar a influência que exercem sobre um povo naturalmente supersticioso. É assim que pretendem ter o poder de encontrar os objetos roubados, utilizando-se para isso da mesa volante. As coisas se passam da seguinte maneira: a vítima do roubo dirige-se ao lama, pedindo que lhe revele o local onde estão escondidos os objetos. Olha só, essa pergunta é de ordem moral ou Frívola. frívola? É, frívola. Imagina você chamar um espírito nobre e dizer: olha, me roubaram meu celular, onde é que está? Quem foi que roubou? Denuncia aí.
O sacerdote de muda pede 2 ou 3 dias, a fim de preparar-se para essa grave cerimônia. Expirado o prazo, ele se senta no chão, coloca diante de si uma pequena mesa quadrada, põe as mãos sobre ela e começa a ler algo incompreensível. Isso dura meia hora. Depois de haver balbuciado qualquer coisa, levanta-se, mantendo sempre a mão na mesma posição inicial, e a mesa se ergue no ar. O lama se apruma e põe as mãos no alto da cabeça, e a mesa sobe na mesma altura. Dá um passo à frente e o móvel segue no ar o seu exemplo. Recua e a mesa faz o mesmo. Em suma, a mesa toma várias direções, terminando por cair no chão. É na direção principal que a mesa tomou que se encontra o local procurado. A crer nos relatos... Vocês entenderam? A mesa vai e mostra o local. Já pensou? A crer nos relatos dos habitantes, houve casos em que a mesa foi cair exatamente no lugar que ocultava o objeto roubado. Só uma pergunta ou uma observação. Qual o grau do espírito que realiza o trabalho de efeitos físicos? Primeira, segunda ou terceira? Sempre terceira. Isso quer dizer que eles são maus? Porque nós somos da terceira. Tá certo que nós ainda somos um pouco maus, mas não somos perversos. Então, são espíritos ainda da terceira ordem que não são perversos. Agora, para que ocorra esse movimento da mesa, a gente sempre tem que lembrar disso. É necessário que eu tenha um médium, subentende aqui que talvez seja o budista, o médium. É necessário que tenha um espírito, ok? E é indispensável a permissão de Deus. Se Deus não quiser, aí não vai pensar Deus, um homem ali, não quero não. Lembra que nós estamos mergulhados no hálito divino. Nós estamos em Deus. O meu sobrinho Ayrton, que ele sempre vem com cada pergunta, ele diz: tia, eu estou lá cozinhando, ele me vem com os pensamentos filosóficos dele. A senhora já parou para pensar que de repente Deus pode ser um grande universo e nós estamos como células mergulhadas no corpo dele? Porque nós estamos mergulhados em Deus, então é impossível pensar e Deus não saber o que eu penso. Então, o efeito físico só ocorre com a permissão divina. Se ele não quiser, eu posso ter o médium, eu posso ter o espírito e o fenômeno não acontece. Por exemplo, hoje, o que mais tem é espírito querendo jogar sapato na cabeça de muita gente. Se ele consegue levantar uma mesa, ele também consegue levantar um sapato. Só que a misericórdia divina não permite, senão a gente ia ver muito sapato rebolando por aí. Imagina a confusão que você ia dar, porque médio de efeito físico nós temos. Vamos lá. Na experiência a que assistiu o senhor Teixeira Panoff, a mesa voou até a distância de 15 toesas, que é o equivalente a 30 metros. Nossa. O objeto roubado não foi encontrado imediatamente, mas na direção indicada pelo móvel residia um camponês russo que percebeu o sinal e no mesmo dia atentou contra a vida. Sua morte súbita levantou suspeitas. Fizeram pesquisas em seu domicílio e ali encontraram o que procuravam. O viajante presenciou 3 outras experiências. Todas, no entanto, fracassaram. A mesa não quis mover-se. Os lamas, porém, não ficaram embaraçados para explicar tal imobilidade. Se o móvel não se movia, é que os objetos não podiam ser encontrados. Com certeza, eles tinham essa lucidez. É por isso que nós não podemos cobrar sobre o trabalho da mediunidade. Porque quando se fala em mediunidade, é eu e os espíritos. Os espíritos não são objetos que estão à minha disposição. Se eles não quiserem fazer, não fazem. E aí, como é que tu vai fazer? Por isso que nós não podemos profissionalizar. E aqui no caso, os budistas tinham essa lucidez e diziam, né, chamados lamas, né? Se a mesa não mexeu, é porque, olha aí, gente, até os nossos irmãos budistas fazendo o movimento das mesas. Olha que interessante, né?
O Sr. Tcherepanoff testemunhou esse fenômeno em 1831, Olha aí, ó. na aldeia de Jelani. Eu não acreditava no que viam os meus olhos. Estava convencido de que havia alguma escamoteação e que meu lama se servia de uma corda habilmente dissimulada ou de um fio de ferro para erguer a mesa no ar. Todavia, olhando de perto, não percebi nenhum sinal de cordão ou de fio de ferro. A mesa era uma prancha fina de pinheiro, não pesando mais que 1,5 libras. Hoje estou persuadido de que o fenômeno é produzido pelas mesmas causas da dança das mesas. Gente, olha só, em 1831. Kardec é 1850, né? 54. O livro é 1857, o Livro dos Espíritos. Mas ele conheceu, se não me falha a memória, em 1854, 2 ou 3 anos antes do Livro dos Espíritos. Mas você já vê o mesmo movimento em 1831, feito pelos os budistas, né? Chamado então de lamas. Brincando realmente, revivendo. Pra gente ver. Aí você pergunta, por que lá não tomou a proporção que tomou na França? Pois é. Projetos divinos. Projetos divinos, não era a hora, mas já era o Não era início. local também. Não tinha público também, né? Intelectualidade. Não tinha um Kardec lá. Mas já fazia parte de Já fazia. ter o início, de começar até chegar lá. Né? Permissão divina. Tanto é que de repente vem essas anotações, vem esse artigo, e Kardec publica, para dizer que, olha gente, isso não é novidade não. Em 1831 nós tivemos um grupo budista que fez esse trabalho. E não sou eu que estou falando não, está aqui na revista. Ele dá o nome da revista, jornal publicado, está no jornal, número tal, vai lá que você vai ver a mesma história, né? Na Sibéria. Assim, os chefes da seita dos espíritos, que acreditavam ter inventado a Table Moving, nada mais fizeram do que espalhar uma invenção, há muito conhecida entre outros povos. Nihil sub sol novi, dizia Salomão. Quem sabe se ao tempo do próprio Salomão não era conhecida a maneira de fazer girar as mesas. Estou dizendo, esse processo era conhecido muito antes do digno filho de Davi. Lede o North China Herald, citado pela Gazeta d'Augsburg, de 11 de maio, e vereis que os habitantes do Celeste Império se divertiam com esse jogo desde tempos imemoriais. Pertencendo à natureza, conforme já dissemos centenas de vezes, o Espiritismo é uma de suas forças, razão porque os fenômenos que dele resultam devem ter se produzido em todos os tempos e entre todos os povos, interpretados, comentados e adaptados segundo os costumes e o grau de instrução. Jamais pretendemos que fosse uma invenção moderna. Quanto mais avançarmos, mais iremos descobrindo os traços que ele deixou por toda parte e em todas as idades. Os modernos não têm outro mérito, senão o de tê-lo despojado do misticismo, do exagero, das ideias supersticiosas dos tempos de ignorância. É impressionante que a maior parte das pessoas que falam do Espiritismo com tanta leviandade jamais se deram ao trabalho de o estudar. Julgam-no por uma primeira impressão, na maioria das vezes por ouvir dizer, sem conhecimento de causa, e que ficam surpreendidos quando lhes mostramos no fundo de tudo isso um dos princípios que dizem respeito aos mais graves interesses da humanidade. E não se pense que aqui tratamos somente do interesse do outro mundo. Todo aquele que não se detém na superfície vê sem dificuldade que ele toca em todas as questões vitais do mundo atual. Quem teria pensado outrora que uma rã dançando num prato, ao contato de uma colher de prata, daria origem a 1,5
de nos comunicarmos em alguns segundos de um a outro extremo da Terra, dirigir o raio e produzir uma luz que rivaliza com a do Sol? Paciência, senhores galhofeiros. De uma mesa que dança poderá muito bem sair um gigante que porá de lado todos os zombadores. Na marcha em que vão as coisas, isto não começa mal. Tá muito bem, né? Allan Kardec. Já fala dele. No finalzinho ele pegou e disse, vem cá, é um artigo mesmo, pegou vários tópicos, né, das revistas e do jornal, e no finalzinho ele comenta muito bem, porque o espiritismo nascendo foi muito ridicularizado. Os chamados intelectuais achavam absurdo ouvir respostas de uma mesa, né? Então isso realmente incomodava bastante. Foi bom? Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de estudo e até o nosso próximo encontro de Revista Espírita.